Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nesse sabadão pra gente falar da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Henrique Fernandes, claro, já tá esperando, daqui a pouco ele tá aqui. A gente vai falar de América e Grêmio, vamos falar do Cruzeiro, que só joga na semana que vem, vamos falar de Galo e Fluminense. É hoje, 9 da noite, com transmissão no Sport TV em 4K na Arena MRB. Vamos falar com o Guilherme Frossá, porque o torcedor atleticano tá animado desse jogo e tá precisando do apoio da torcida, o Galo, porque são 2 derrotas seguidas na nova casa. Como é que vai estar a Arena MRV hoje, Frossá? Lotada? Boa tarde. Tudo bem, Maurício? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente do Globo Esporte. Olha só, o Galo pra hoje não divulgou quantos ingressos já foram vendidos pro jogo da noite. É claro que o torcedor atleticano tá na bronca pelas últimas 2 derrotas aqui na Arena, mas o Galo vem de vitória fora de casa contra o Bragantino, que era o vice-líder do Campeonato Brasileiro, então a torcida tem sim motivos pra se animar. Pro jogo de hoje, o Galo não tem o Bruno Fux, o zagueiro teve uma lesão muscular confirmada e não joga. Por outro lado, o Maurício Lemos, que era zagueiro titular desse time, volta de suspensão e deve ocupar ali um espaço na defesa. Vamos ver o campinho, o provável Galo para o jogo de hoje à noite, que tem o Everson no gol, tem o Saravia na direita, Maurício Lemos e Igor Rabelo ou Gemerson na zaga, Guilherme Arana na esquerda, Otávio, Alan Franco e Zarate. O Zarate é outro que volta de suspensão, Rubens ocupando um espaço ali também no meio campo, também pode jogar o Pavão, que foi bem contra o Bragantino, na frente Paulinho e Hulk. Esse é o provável Galo para o jogo de hoje, lembrando que o Fluminense vem com um time misto, porque daqui a uma semana tem a grande final da Libertadores, o Fluminense está nesse momento dividindo atenções, então o Flu para hoje não tem o Ganso, não tem o Cano, não tem o Marcelo. Chance boa para o Galo vencer e tentar entrar no G6. O GE de hoje está recheado, olha só as outras atuações. O GE tá só começando e daqui a pouco, claro, a gente fala mais da Arena do Galo. Legal, né? Ter nossa própria casa. Galo! Você sabe, quando você muda pra uma casa nova, você custa adaptar, né? Onde é que fica os potes, onde é que fica a concha do feijão. Na verdade, é que o próprio Galo tá se acostumando. No novo estádio, é a mesma coisa. A gente ter casa é uma outra coisa. O atleticano tá querendo se sentir cada vez mais em casa. Que legal, Henrique Fernandes aqui no estúdio pra gente também fazer a comemoração na cadeirinha. Vamos lá. Eu tava em dúvida o que tinha colocado a bola do Marlon pra dentro, porque foi uma bola improvável, né? Tá Foi explicado. a força do Miguelzinho, sem dúvida nenhuma. Tudo bem, Henrique E aí, Fernandes? Tão beleza? fofo quanto o Miguelzinho. Não, nem tanto. Bem longe. Tudo bem, vamos falar, começar falando do jogo do Galo contra o Fluminense, hoje 9 da noite, ao vivo no Sport TV. O Galo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Mas emperrou, né? Pois é. Emperrou na arena, né? 2 jogos O sem caso tá vitória já precisando melhorar. consecutivos. Por quê, Henrique? Eu acho que o time tem tido um pouquinho de dificuldade de assumir essa responsabilidade. Os adversários passam a bola muitas vezes pro Galo. Só que hoje é contra um Fluminense que também joga, né? Hoje é um Fluminense que vai pra cima. A gente tá vendo imagens do último jogo contra o Bragantino, em que o Atlético teve o contra-ataque, coisa que eu acho que vai ter hoje à noite. Então pode ser que o Galo hoje feche com essa sequência ruim e volte a vencer em casa. E precisa da torcida, que junto com o time tá buscando essa identidade no novo estádio. Tô curtindo o pessoal bem animado, tô com a expectativa alta. Ah, é legal, né? Ter nossa própria casa. Galo! Foram só 5 jogos na Arena até aqui. O público foi crescendo a cada partida. Mas muitos atleticanos ainda fazem a primeira visita na Arena. Não, muito ansiosa, doida pra saber como é que é lá dentro. Ver lá dentro como é que é e depois voltar de novo, né? De longe é muito bonito. A gente ainda tá acostumando, como que chega, onde que bebe, né? Onde que fica antes do jogo, mas experiência bacana. Sabe quando você muda de casa, precisa entender a melhor posição da cama, onde que o móvel fica melhor na sala ou qual interruptor acende cada luz? Demora um pouquinho a entender isso, né? Mas quando essa mudança em questão é um estádio de futebol, o que precisa? O que faz o torcedor realmente se sentir em casa? Primeiro tem essa sinergia do time com a torcida. Eu acho que o estádio de futebol, além de ser o espaço de torcer e etc., ele também é uma válvula de escape nossa na cidade, assim. É o lugar que a pessoa vai para confraternizar, para descansar, para se divertir. E vamos, Galo! Por muitos anos a torcida do Galo sabia. Era chegar ao Mineirão, encontrar na Rua do Peixe e entrar pelo Portão 9. Ou curtir a Rua de Fogo na Silviano Brandão, comer aquele tropeiro na Pitangui do lado do Independência.
Aqui ou eu tô ficando na esplanada porque tá vendendo chopp, vendendo cerveja, ou então naquela rua de cima ali. Tá entendendo ainda, né? Não só como torcedor, mas como o próprio Galo, todo mundo, polícia, BH Trans, mas aos poucos a gente vai tendo certeza que a gente tá em casa mesmo. A gente não tem um tempo suficiente ainda na Arena MRV para, por exemplo, um grupo de torcedores identifique um local, um bar ou uma barraca que sirva como ponto de referência para eles fazerem a sua confraternização antes e após o jogo. A gente ainda não vê uma harmonia no cântico da torcida dentro do estádio, porque ela ainda também está entendendo como é que funciona essa acústica do estádio. Outros times já passaram por isso. Os torcedores do Corinthians e do Grêmio tiveram que se acostumar com os novos caminhos e lugares. Já são mais de 10 anos na nossa casa. No início foi um pouco estranho, né? Durante um bom período, o torcedor ficou muito desconfiado. Falava que a arena não tinha alma, que a arena era fria, que era difícil de chegar. No começo não foi fácil. Distância, como chegar na arena, onde ficar, como a torcida ia apoiar esse time. O mais importante é você construir uma sequência de resultados que façam com que a confiança do time aumente toda vez que o time estiver naquele espaço. Nos 3 primeiros jogos, vitórias. O Galo com uma campanha perfeita na sua casa. Mas nas últimas 2 partidas, o Galo tropeçou em casa. Quem é que já se esqueceu do Juvenal Juvencio, um dos maiores dirigentes da história de São Paulo, chamando a Independência naquela campanha da Libertadores histórica de Arapuca? É uma Arapuca! Até o adversário sente o desconforto quando sabe que enfrenta um adversário com um cartel muito positivo na sua casa. O Galo estava construindo isso muito bem até o jogo contra o Coritiba. Perdeu isso nos 2 últimos jogos e tem que recuperar urgentemente contra o Fluminense. Mais um dia para a relação estádio-torcida ficar cada vez mais íntima. Ele é atleticano de poltrona. Vou trocar a poltrona pela arena aqui porque eu sinto feliz aqui também. Na verdade, é que o próprio Galo está se acostumando às questões, né, de locomoção, de acesso. A gente está aprendendo tudo sobre a nossa casa. A gente vai construir novos lugares, coisas que vão ficar para a eternidade e transformar a nossa casa no verdadeiro caldeirão. E o torcedor deve estar curioso para saber que time o Filipão vai pôr em Vamos ver campo. que time vai jogar nesse caldeirão hoje, que tá bem aberto. Até outro dia a gente sabia escalar o time do Filipão, mas olha a briga no meio campo. Pois é, o meio de campo não vai ter batalha. Será que ele vai de Zarate e Igor Gomes, Rubens ou Pavon? A dúvida maior é os meias ofensivos, né? Porque no clássico ele usou Zarate e Igor Gomes, 2 meias. No jogo contra o Bragantino, Rubens como um ponto esquerda fez bom jogo e o Pavon voltou pro time, né? Qual será que vai ser a escolha dele hoje? Acho que o Igor Gomes deve jogar essa partida porque é o cara que é mais utilizado. Fez um gol contra o Bragantino, então é um jogador que chega com moral também para esse confronto. E acho que o time do Atlético ganhou com o Rubens uma alternativa a mais do meio para frente. Porque a gente enxergava muito o Rubens como um lateral esquerdo, reserva do Arana consolidado. Por que não utilizá-lo na posição que é dele, né? Desde a base. Então acho que o... Não é lateral, né, pai? Não é lateral, ele é o meia, na verdade, né? Então acho que o Filipão pode apostar nesse jogador, usando um ponta mais agressivo e um meia para ajudar a controlar um pouco mais o jogo. E não vai ter o noite. Bruno Fux machucado, né? Você acha que vai o Gemerson ou o Igor Rabelo? Pois é, a torcida pegou no pé do Gemerson pelo gol contra no Clássico, mas o Gemerson foi escolhido para substituir o Lemos no jogo que o Lemos estava suspenso contra o Bragantino. Acho que a tendência é ele manter isso, apesar do Igor Rabelo antes da lesão vir jogando muito bem. Vamos ver qual vai ser a escolha do Filipão. O fato é que o time está bem mais aberto do que alguns dias atrás que a gente sabia escalar com facilidade. E precisando voltar a vencer em casa diante do seu torcedor. Cláudio Rezende está chegando, primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes. Torcedor vai dando recados, está na bronca, como disse o Thiago Reis. Mas o jogo é fundamental para o Atlético, hein, Cláudio? Um abraço, bom dia. Um abraço, bom dia a você também, Cirilo, a todos que nos acompanham no Rádio Esportes. Jogo fundamental para o Atlético, lógico que o time vai ter que reconquistar essa confiança do torcedor, que ficou na bronca e com razão depois da derrota no Clássico, o primeiro da Arena. É um jogo muito marcante, mas o Galo já deu mostras que pode se recuperar, ganhou bem do Bragantino fora de casa e hoje vai pegar esse Fluminense alternativo, um Fluminense diferente. O Galo não pode entrar na armadilha, né? Achar que por ser um Fluminense não titular, que vai ser jogo fácil. Tem que entrar no mesmo espírito para conseguir a vitória e quem sabe entrar no G6, né? Contando ali com hoje o apoio do América. O América
se conseguir o Galo vencer, pelo menos o América conseguiu um empate contra o Grêmio no Independência, é bom resultado pro Galo, porque o Grêmio é o time que tá logo acima na tabela. Hoje é o 6º, o Galo é o 7º colocado. O regime é de concentração desde ontem, após o treino que foi realizado à tarde, e o Felipão, pelo que a gente apurou, por enquanto não definiu o time para os jogadores. Ele vai, mesmo na preleção, passar quais vão começar o jogo contra o Fluminense, até porque teve muito pouco tempo de treino, né? O time voltou após o jogo de Bragança Paulista na quinta-feira, treino de recuperação ontem. Já é véspera de jogo, então o Felipão tem algumas possibilidades, principalmente no meio campo, para mexer no Atlético, para mudar o time nesse jogo contra a equipe do Fluminense. Mas vamos trazer um convidado aqui no Rádio Esportes, o Rubens, que foi eleito pela Itatiaia o melhor em campo. Foi a surpresa do Felipão no time que começou jogando contra o Bragantino. E o Rubens, pelo torcedor conhece, sabe, ele de origem é jogador de meio campo. Hoje é um lateral esquerdo no elenco do Atlético, é o reserva do Arana, mas eles jogaram juntos contra o Bragantino e o Rubens fala como se sentiu jogando no meio campo ali na posição de origem. É importante, né? Uma posição que eu me sinto muito bem. É a posição onde eu comecei, né? O ano de 2021 todo na base, eu joguei nessa posição um pouco mais adiantado. Me sinto bem, me sinto à vontade. Tá sendo muito bom para mim poder jogar, né? Que é o mais importante. Com o Turco também tive algumas oportunidades nessa posição. Pude me sair bem. E agora é manter essa pegada para continuar tendo as oportunidades e ajudar a equipe. Sobre o Arana agora. O Arana voltou, é titular da posição da lateral esquerda e costuma não dar brecha também, né, Rubens? O Arana, todo mundo sabia que quando ele voltasse de lesão, quando ele estivesse bem, ele ia jogar. Isso é sem dúvidas. Porque ele é jogador de seleção. Voltou tem pouco tempo, já fui convocado outra vez. Eu, como sou um jogador jovem, estava tendo minhas oportunidades. Claro que eu senti um pouco, né? Todo jogador quer jogar, independente da idade. Eu quero tá no meio, tá fazendo minha parte, tá participando. Mas eu entendi, continuei fazendo minha parte nos treinamentos, me dedicando, dando o meu melhor. Para como aconteceu agora nos últimos 2 jogos, antes do Cruzeiro, né? Eu pude entrar contra o Palmeiras e fui titular o último jogo contra o Bragantino. E fui feliz, saímos com a vitória nos 2 jogos. Sempre treinei para poder jogar, para estar preparado para o jogo, independente se fosse jogar ou não. Acho que o jogador tem que ter isso em mente, porque a qualquer momento você pode ser usado. É isso aí. O Arana, depois do jogo, aqui mesmo pela Itatiaia, na entrevista que eu fiz com ele lá em Bragança Paulista, brincou, né? Falou, o moleque tem o juvenil, né? Falou do Rubens como juvenil, que tem muito talento, tem que colocar a cabeça no lugar. Ele costuma te dar alguns toques, né, Rubens? O Arana é fácil jogar com ele, é um jogador muito bom, me ajuda muito. Creio que ajuda ele um pouco também quando a gente joga do mesmo lado. Ele sempre me dá conselhos, dentro e fora de campo. Não só ele, como muitas pessoas aqui que me ajudam muito. Sou um pouquinho cabeça dura, não nego, mas tenho companheiros que sempre estão comigo, me ajudando, dentro e fora de campo. E agora sobre o jogo de hoje, né? Um confronto direto ali na parte de cima da tabela, o duelo contra o Fluminense, Rubens. É um confronto direto, né? Que a gente tem que ganhar de qualquer maneira. Acho que eles têm 1 ponto só atrás de nós, né? E é um jogo importante dentro de casa, com o apoio da nossa torcida. Creio que vindo titular ou reserva, a gente vai fazer o nosso jogo, vai impor o nosso jogo. Vai ser da mesma maneira, independente de quem vai entrar em campo. É um jogo que todo mundo precisa estar concentrado, tá ligado, porque a gente precisa se manter ali em cima nessa parte final do campeonato. O nosso foco agora é a classificação para a Libertadores, né? Então é um confronto direto com o time que a gente tá brigando ali
junto, né, na briga para classificar. Então, a gente tem que entrar com foco total na vitória. Tá aí o Rubens, a figuraça, né? O garoto do Atlético, uma das joias do Galo e o Felipão agora, pelo que a gente tá sentindo, o Cirilo tá olhando com mais bons olhos para o Rubens, que foi bem no jogo contra o Bragantino e tem tudo para ter uma sequência nesse time titular ali junto com o Arana. Não vai tirar o Arana, mas junto com o Arana nesse time do Galo. Eu considero muito positivo, Alexandre Simões, abraço pra você, bom dia, que os talentos que são formados no clube, caras que demonstraram potencial em determinado momento, que eles sejam utilizados. O Rubens foi, inclusive, numa votação da imprensa mineira aqui na Itatiaia, no Troféu Guará, em edição anterior a essa, ele foi eleito como a revelação de uma temporada em que ele apareceu. Ele teve um momento ruim, mas o momento ruim não foi só dele, foi do time de um modo geral. Ele acabou perdendo espaço, sumiu. A gente falava aqui antes do Filipão voltar a utilizá-lo, que o Rubens estava meio sumido, até alguns ouvintes participando aqui no nosso chat no YouTube falavam sobre ele também. E o Rubens demonstrou potencial. Então eu acho que o cara que é seu, que tá aqui, que foi formado aqui, que é um cara que você pode tê-lo como uma oportunidade de mercado também depois, para vender. A gente sabe que venda hoje é fundamental para os clubes de futebol. Além do bom aproveitamento técnico, tem que pôr para jogar, né? Que bom que o Rubens voltou a jogar, Simões. O Cirilo, sem dúvida, né? Bom dia, Cláudio, quem acompanha a gente. É fundamental, tá? E é um trabalho muito complicado essa transição da base para o time principal, né? O Rubens subiu muito credenciado. Eu acho que o Cláudio pode até me ajudar. Acho que foi o Turco quem usou ele mais como lateral, não foi isso? Sim, foi o Turco. O Turco quem fixou ele como lateral esquerdo. Tinha o Dodô, mas o Dodô lesionou, né? Foi. E aí o Turco fixou o Rubens e o Filipão queria o Rubens só como lateral. Só que o Rubens, ele se destacou na base e ele chegou ao Atlético como meia. Eu me recordo de uma entrevista em que era Copa São Paulo, né? E o Alex, que ídolo da torcida do Cruzeiro, elogiou o Rubens como meia. Então, e tem um outro ponto, Cílio, que a gente não pode deixar de descartar em hipótese alguma. E aí a gente bota o Rubens numa batalha ali com o Johan, com não o Zaratio, mas com o próprio Igor Gomes. O Rubens é um ativo do Atlético, criado no Atlético, tá? O Rubens explodir, e ele tem potencial para isso, quem vai lucrar com isso, além do próprio Rubens, é o Atlético. Então, é o clube conseguir, a gente sabe que tenta, mas o clube conseguir penetrar na cabeça dura do Rubens, que ele mesmo assumiu ali que tem, para que ele foque no futebol, porque ele tem muito talento. É bom jogador, bom que as oportunidades voltaram a aparecer. Cláudio, quero saber do time para hoje. Antes, o Álvaro Damião tá chegando também, vai trazer detalhes do Fluminense. O que será que vai fazer esse tricolor para logo mais? Você vai trazer detalhes pra gente? Eu sei que tem 2 desfalques pesados aí por suspensão. Será que vai vir com base? Vai vir com time alterado? Enfim, conte tudo. Álvaro Damião, um abraço, Álvaro. Alô, Cirilo, um abraço pra você, um abraço pros ouvintes do Rádio Esportes. Delegação do Fluminense chegou ontem na parte da tarde em Belo Horizonte. A equipe está hospedada no Intercity. Fluminense vem de vitória 5-3 em cima do Goiás na última rodada. O técnico Fernando Diniz não terá o zagueiro e volante Felipe Melo, que está machucado. Paulo Henrique, Ganso e Cano cumprem suspensão. Para o lugar deles devem entrar David Braz, Daniel e John Kennedy. O time é mistério. Só saberemos o time oficial do Fluminense momentos antes da partida. Matheus Martinelli fala conosco aqui no Rádio Esportes das dificuldades que vão enfrentar os jogadores do Fluminense logo mais. Um jogo muito difícil, de uma grande equipe, né? Mas a gente vai lá para buscar essa vitória. A gente sabe que é muito importante pra gente. Que a gente vencendo, a gente ultrapassa eles na tabela, então um confronto muito difícil, vai ser um jogo em detalhes, mas a gente está pronto para ir lá e fazer um grande jogo e sair com os 3 pontos. Este o volante Martinelli conosco aqui no Rádio Esportes. Antes de falar o provável time do Fluminense, o provável time do Fluminense para jogar contra o Galo seria este: Fábio, Samuel Xavier, Marlon, David Braz e Diogo Barbosa, André, Matheus Martinelli e Daniel, Arias, Keno e John Kennedy. Cirilo. Obrigado, Álvaro. E esse Galo, hein, Cláudio? O Galo não vai ter o Fux, né, que tem lesão muscular, foi constatada ontem após um exame de imagem, mas tem o Lemos de volta. Na defesa, portanto, tem alteração
obrigatória. E aí vamos ver se vai o Gemerson, a tendência é que seja o Gemerson. Apesar do risco do jogador ser vaiado, a gente sabe disso, né? O torcedor tá na bronca com o Gemerson. Ele foi vaiado após o gol contra no Clássico, mas teve um jogo regular, né? Podemos dizer assim, tranquilo, contra o Bragantino. E no meio campo, Cirilo, aí são as principais dúvidas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer possibilidades, mas o Rubens pode ser mantido, o Zaratio volta a ficar à disposição, e o Zaratio, pelo que a gente sabe, é titular. Se ele mantiver o Rubens, vai sobrar pro Pavon. Para ter, quem sabe, Zaratio, Rubens e a dupla de ataque, Paulinho e Hulk. O Batalha passou por cirurgia também, é um desfalque aí por um bom período agora. Então o Galo deve ser Everson, Saravia, aí vem o Lemos com o Gemerson e na esquerda o Arana, meu campo Otávio, com Franco, aí Rubens ou Pavon e o Zaratio lá na frente. Paulinho e Hulk, não vai fugir desse o Atlético para logo mais. Daqui a pouquinho tem Rádio Esportes Debate, vamos falar bastante da rodada, falar também sobre essa provável escalação do Atlético trazida pelo Cláudio Rezende. Natália Fiuza, o que você espera do jogo? O que você espera desse Galo e Flu? Logo mais às 9 horas na Arena MRV. Bom dia, Natália. Bom dia, Cirilo. Um abraço a você e a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Um confronto importantíssimo para o Atlético, não só pela necessidade de voltar a vencer dentro de casa, depois de 2 tropeços consecutivos, mas porque é um jogo que mexe diretamente ali com os objetivos do Galo, né? Na parte de cima da tabela, o Fluminense joga as fichas na final da Libertadores, mas sabe que se não sair campeão, vai tentar se misturar ali nesse G4, nesse G6, que é justamente o que o Atlético quer. Acho que a expectativa de um bom jogo, eu tô muito curiosa, Cirilo, até falava disso aqui ontem no apito final com o Hugo Sérgio, muito a respeito da postura do Atlético, né? Se vai tentar tirar o conforto do Fluminense, tirar a bola dos pés do time do técnico Fernando Diniz para propor, para ser um time impositivo, como a gente espera que seja, jogando dentro da sua casa, ou se vai tentar jogar nos espaços do adversário. Acho que a escalação do Filipão vai nos dizer isso, se com a presença ou não do Pavon. E na zaga, eu não iria com o Gemerson. Acho que tendo o Igor Rabelo à disposição, é mais zagueiro que o Gemerson, não necessariamente só pela falha no Clássico. Boa, Cláudio volta já, mas da opinião da Natália, do Simões também na sequência. Vamos falar mais de Atlético e Fluminense na sequência aqui do Rádio Esportes. Bora pro segundo tempo do Galo. Cláudio Rezende está de volta, mais do Atlético aqui na Itatiaia. Fala, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. O Atlético, jogadores concentrados. E vamos ver se o Felipão hoje, ele terá no banco pelo menos jogadores que estão aí naquele processo final de transição na parte física. Eles treinaram os últimos dias aí, tanto na quinta quanto na sexta, tanto o lateral Mariano quanto o volante Edenilson. Se não for para hoje, pelo menos para quarta-feira há essa expectativa. O Galo joga em casa, quarta-feira contra o Fortaleza, que hoje vai decidir a Copa Sul-Americana. Então, são 2 jogadores aí, principalmente o Mariano, né? Um jogador importante, vinha sendo titular do time, e o Edenilson vinha jogando constantemente com o Felipão. O Edenilson, inclusive, vai ser importante nessa reta final, porque mesmo que não seja titular ali de um dos 2 volantes, o Batalha não joga por um tempo agora, pode até não jogar esse ano mais, porque passou por uma artroscopia na última quinta-feira. Como tem Otávio e Alan Franco, a gente sabe que questões de cartões amarelos, o Otávio mesmo está pendurado hoje. Se receber um cartão amarelo, já não vai poder jogar contra o Fortaleza. E aí é importante ter, sim, a opção do Edenilson para as próximas rodadas. Eu falei dos pendurados, o Atlético tem uma lista um pouco maior agora de pendurados para o jogo de hoje, por exemplo. O Everson está pendurado, goleiro. Tem o Otávio, que eu citei há pouco. O Alan Franco também, né? Os 2 volantes. Além do Saravia, lateral direito, o outro pendurado é o Mariano, e que vamos ver se vai ser relacionado para esta partida. A última vitória do Galo na Arena já faz mais de um mês, né? Foi contra o Cuiabá no dia 23 de setembro, 1-0. O Galo que começou muito bem em casa, 3 vitórias seguidas, Santos, Botafogo e Cuiabá, mas agora vem de 2 derrotas seguidas para Coritiba e Cruzeiro, times que estão na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. E você falava há pouco, Cirilo, no intervalo interativo, com a mudança do fim do Campeonato Brasileiro, de data para o fim do campeonato, a última rodada que o Galo vai jogar em casa, vai ser a penúltima, é Galo e São Paulo. Esse jogo vai ser ou dia 2 ou dia 3 de dezembro. E no fim de semana tem show do Paul McCartney, né, na Arena MRV, um show que já está marcado há algum tempo. O Galo jogaria fora, né, pela tabela inicial. O jogo seria a última rodada contra o Bahia, então agora sem chance nenhuma
de ter esse último jogo do ano na Arena. O Galo vai para o Mineirão para enfrentar o São Paulo 2 ou 3 de dezembro. A data ainda não está definida pela CBF, vai ser apenas posteriormente. E a última rodada agora ficou para o dia 6, uma quarta-feira, contra o Bahia na Arena Fonte Nova, o que muda completamente toda a logística dos clubes de futebol. Ontem o Damião trouxe aqui na turma do bate-bola, porque eu conversei com pessoas ligadas do Atlético, né, do departamento de futebol. Tá todo mundo indignado, porque há um mês praticamente do fim do campeonato, jogadores com passagens compradas, as férias, né, o planejamento para 2024 todo feito já com relação a férias, 30 dias, a CBF muda muito por conta aí desta situação do Flamengo, né, que não quis jogar hoje com o Bragantino em uma outra praça, um outro estádio que não fosse o Maracanã. Então, fica esse registro mais uma vez, o Galo na bronca com esta mudança na reta final do Campeonato Brasileiro. Cirilo. Boa, Cláudio. É o que eu falei há pouco, né? A CBF justificou lá na sua alteração de tabela as alterações de calendário da Conmebol, mudança de final, remanejamento dos jogos das competições sul-americanas. Mas fato é que a data FIFA já não era respeitada pela CBF antes. A primeira das 2 datas reservadas para os jogos de seleções era respeitada. A segunda não era, porque tinha jogo na terça e na quarta tinha jogo do Brasileiro. Então inventaram a desculpa que inventaram a notícia positiva que estavam respeitando data FIFA, não estavam nada. Vimos jogadores aí voltando de madrugada de terça para quarta para jogar na quarta-feira. Isso aqui em Belo Horizonte, né? Aqui em Belo Horizonte tivemos isso. E o Adrielson chegaram 9 da manhã de quarta para jogar contra o América no Independência à noite. Tiveram um protecionismo tremendo ao Flamengo, para o Flamengo poder jogar contra o Bragantino no Maracanã. Agora aí, olha como é que abre brecha. O que que acontece? Mexeram só um detalhe, mexeram em sede de jogos do América, sendo que o regulamento geral de competições falava que não podia vender mano. E olha só como é que é complicada a situação que a CBF se meteu. O último jogo da rodada após data FIFA, que foi numa quinta-feira, 9h30 da noite, foi o jogo do Fluminense, que tem como treinador o Fernando Diniz, que é o treinador da seleção brasileira. É isso. E que tinha lá o Nino e o André. O Nino machucou, não pôde jogar. Mas, entendeu? Olha como é que é a situação. Por que que o Fluminense joga quinta, 9h30 da noite, e o Botafogo tem que jogar na quarta, no início da noite, tendo 2 jogadores lá no Uruguai com a seleção na terça-feira? Explica muito da bagunça que tá rolando no futebol brasileiro. Simões, deixei pra te perguntar agora no debate, perguntei a Natália no primeiro tempo do Atlético, agora te pergunto aqui no debate também, quanto a esse Atlético e Fluminense, o que você espera do jogo? Porque a fala do Luiz Felipe Scolari na coletiva passada contra o Bragantino chamou bastante atenção, e a gente trouxe aqui pro debate também no Rádio Esportes, quanto a um Atlético que, na visão do técnico, pelas palavras dele, se dá melhor quando enfrenta adversários que propõem o jogo. O Fluminense hoje vem com uma equipe reserva, com uma equipe bastante alterada, mas eu não creio que pela escalação trazida aqui na Itatiaia há pouco pelo Álvaro Damião, pela expectativa desse Fluminense, não acredito que seja um time do Diniz que vai mudar sua característica, que vai estacionar o ônibus na frente da área ali do Fábio e vai esperar o Atlético controlar o jogo. Você acha que nesse cenário, pelo que o Filipão tá falando, pelo que o Atlético entende que é o melhor de jogar, a sua melhor característica, e pelo que vem fazendo, inclusive em jogos recentes, até contra adversários em uma faixa inferior de tabela, você acha que o jogo hoje é mais favorável ao Atlético do que em condições anteriores na Arena, Alexandre? Ô Cirilo, sabe o que eu acho que vai determinar muito isso? O nível de concentração do time do Fluminense. A gente viu o Fortaleza sair antes dessa final para fazer 2 jogos fora de casa contra o Bahia e contra o Vasco. A gente via o Fortaleza, a impressão que a gente tinha era de que fisicamente o time tentava e mentalmente ele era barrado. Tanto que ele perdeu os 2 jogos, né? Para equipes inferiores a ele, muito inferiores a ele. Tá? Então, é esse o desafio que o Fluminense vai ter, embora tenha uma equipe alternativa ou até reserva. É a batalha entre o físico de entregar e o psicológico de pensar no sábado que vem, quando daqui a pouco mais de 3 horas, 4 horas, o time vai estar decidindo uma Libertadores com o Boca Juniors no Maracanã, uma Libertadores que é muito especial porque o clube não tem. E é absolutamente impossível que os caras não pensem no jogo do sábado que vem. Então, é essa briga, entendeu? Do pensar no jogo de hoje sem pensar no jogo de sábado que vem. Vai depender muito disso.
como que vai ser essa administração dentro do Fluminense. Agora, o ponto que a gente não pode deixar de destacar, que independentemente do que o Filipão fala na coletiva, eu não concordo com o que ele disse, eu acho que o Atlético, mesmo que o Fluminense jogasse com o time titular, o Atlético tem qualidade suficiente para vencer o Fluminense, principalmente jogando em casa. Gente, jogar em casa é o que todo clube quer. Quando sai sorteio de mata-mata, a primeira coisa que o torcedor olha é se vai decidir em casa ou fora de casa. Porque o fator casa faz diferença. Não, se for pra achar que não tem vantagem jogando em casa, não precisa nem fazer estádio, né? Então, a questão toda é essa. Independentemente do time que o Fluminense tivesse e do nível de concentração, o Atlético é favorito contra o Fluminense. Agora, precisa fazer valer esse favoritismo que não conseguiu nos 2 últimos jogos contra Mandante, contra um Coritiba que era lanterna e contra um Cruzeiro que estava a 1 ponto da zona de rebaixamento. Eu sigo achando pouco, Natália, que o Atlético se sinta confortável jogando contra adversários que o ataquem, que o Atlético se sinta melhor esperando o adversário, sendo essa a proposta em que o treinador e que o elenco se sinta mais confortável pela proposta que foi apresentada pelo técnico. E também sigo achando, como o Alexandre Simões, que o Atlético tem qualidade suficiente para propor jogos contra o Fluminense titular ou reserva, mas também em condições anteriores. O que não aconteceu no Clássico contra o Cruzeiro, o que não aconteceu contra o Coritiba. Como é que você enxerga essa situação, Natália? Cirilo, eu também não concordo com o que disse o Filipão e acho até que precisa ter um alinhamento do discurso, porque, ele falou que o Atlético vai melhor jogando no espaço do adversário no momento em que ele vinha de 2 vitórias consecutivas fora de casa. Agora, e aí é um discurso que de alguma forma faz sentido. Mas se a gente for pensar o clássico contra o Cruzeiro dentro da Arena MRV, no segundo tempo, o Atlético poderia ter jogado de forma reativa e ele não deu uma finalização. Então ele também não soube aproveitar, porque o Cruzeiro se lançou, o Cruzeiro propôs o jogo e o Atlético simplesmente aceitou. Então, o Atlético não soube jogar de maneira reativa, independentemente de ontem. Tem um mosquito aqui que ele tá quase entrando na minha boca. Só quem tá na live tá vendo. Tá uma briga ferrenha. Uma luta pelo amor de Deus, me deixa fazer meu comentário. Então, eu acho que o Atlético tem que entender isso. Passa pela postura, né? Independentemente se você vai agredir ou se você vai esperar, passa pela postura de querer vencer. A postura contra o Curitiba e a postura contra o Cruzeiro, em especial no segundo tempo, era de um time acomodado. E tem uma segunda coisa nessa história toda que me incomoda, é o seguinte: fizeram todo um discurso de que a Arena MRV foi construída para ser um caldeirão. Nós vamos botar o torcedor perto, a distância mínima, isso aqui vai ser um caldeirão, sempre lotado, para o Atlético amassar os adversários. E o time dentro do campo não quer ter essa postura, então acho que precisa alinhar esses discursos. A estrutura física, eu acho que ela não é suficiente para fazer com que um time ganhe jogo, né? Tem sido com os caras também que, de fato, a proposta faça com que o time seja de fato propositivo aí para ganhar jogos. Eu acho que é o que me preocupa e é a reflexão que a gente tem trazido ao longo da semana. Eu acho que é o que fica também para a sequência da temporada. Giro final do Atlético, Cláudio Rezende. Ô, Cirilo, o Atlético está na final do Campeonato Mineiro Sub-15. A final será Galo e Cruzeiro, o grande clássico também na base. Hoje o Galo fez mais uma vitória sobre o Betim, 4-0 agora pela manhã na cidade do Galo. Um detalhe, né? No time do Betim, o camisa 11, o Martim Caetano, filho do Rodrigo Caetano, hoje foi adversário do pai, portanto, o Rodrigo Caetano torcendo pro Galo, mas coração dividido aí com o filho no Betim. Agora é final no Sub-15. Ô, Cirilo, e pro jogo de logo mais, o provável Atlético contra o Fluminense com Everson, Saravia, a dupla de zaga. Lemos ao lado de Gemerson e na esquerda o Arana, meio campo, com Otávio, Alan Franco e aí Rubens ou Pavon, Zaratio lá na frente, Paulinho Hulk, 9 da noite. A emoção do Caixa na Itatiaia.